Olá, seja muito bem-vindo a mais um, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa conferência online de ansiedade. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e síndrome do pânico. E essa é mais uma aula aqui da nossa conferência online de ansiedade, em que a gente trabalha aqui vários conteúdos acerca desse universo da ansiedade, né? Então, todos os assuntos relacionados com ansiedade eu vou trabalhando aqui com você, não é verdade? Você já está comigo há algum tempo, se você está desde o início, nós temos já vários episódios aí que tratamos sobre essa temática da ansiedade. E hoje é um episódio especial, muito especial. Sabe por quê? Deixa eu me ajeitar aqui na minha poltrona. Sabe por que é muito especial? Porque hoje eu vou trabalhar um tema extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre sono. Exatamente. Nós vamos falar sobre sono e a importância do sono no tratamento da ansiedade. Então já não esquece aí de avaliar a aula, né? Que na plataforma tem um espaço aí para você avaliar a aula direitinho, comentar, certo? Interagir, mandar a tua dúvida, tá bom? Que aí a gente vai respondendo no decorrer aí do período, ok? Então, olha só. Então, hoje eu não vou falar especificamente do sono. Hoje eu vou falar sobre a higiene do sono e a importância da higiene do sono para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Deixa eu botar aqui minha aguita. Em um outro episódio, talvez eu me aprofunde sobre a questão do sono em si. But not today. Hoje não. Vou botar aqui o notebook para carregar. Tudo ok. Então, vamos lá. Então, qual a importância, Otto, de eu conseguir fazer uma higiene do sono, de eu ter uma higiene do sono para o tratamento da ansiedade? São esses pontos que a gente vai trabalhar neste episódio de hoje, tá bom? Então nós vamos falar sobre malefícios, benefícios aí do sono para o tratamento da ansiedade. Ai, de carro, uma hora dessa, foi mal. Então, olha só, segundo um artigo publicado na revista científica Nature Human Behavior, Natureza do Comportamento Humano, quem passa a noite em claro tem até 30% de chance de ter um aumento nos níveis de ansiedade. Então, olha só, quem passa a noite em claro tem até 30% de chance de aumentar os níveis de ansiedade. Então, Matt Walker, um professor de neurociência e psicologia da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, ele diz que o sono profundo parece ser um ansiolítico, ou seja, um inibidor da ansiedade, um ansiolítico natural, desde que tenhamos todas as noites. Então, Matt Walker, inclusive, ele tem um livro, é best-seller, eu acho que o nome do livro é Por que Temos que Dormir, ou Por que o Sono é Importante, alguma coisa assim, você pode procurar. A leitura é fácil, leitura para leigo, recomendo demais. Ele vai explicar toda essa neurofisiologia e neuropsicologia do sono. Inclusive, se você é ansioso, eu recomendo fortemente você ler, fazer a leitura desse livro. Inclusive, eu tive uma ideia aqui de a gente fazer um clube do livro sobre este livro do Matt Walker. Então, o sono profundo, então nós temos algumas fases do sono, vou pontuar daqui a pouco, mas o sono profundo restaurou, tem uma pesquisa que diz que restaura o mecanismo pré-frontal do cérebro, né? Do cérebro. Outro dia eu estava assistindo uma aula e o professor falou cérebro, aí eu fiquei acabei dando esse ato falho, né? O cérebro, né? Então, o que acontece? Então, o sono profundo, ele restaura, ele faz meio que uma lavagem ali, né? E ele regula as nossas emoções, né? Diminuindo uma série de fatores, entre as quais reatividade emocional, né? Física, impedindo, por exemplo, o aumento da ansiedade. Então, nós temos alguns dados importantes acerca do sono, né? E aí tem uma simples pergunta, né? Otton, se eu dormir mal, certo? Se eu dormir mal, se eu tiver uma péssima qualidade de sono, se eu tiver uma baixa quantidade de sono,
tá bom? Então a gente tem dois fatores, qualidade e quantidade. Então se eu tiver isso, o que que acontece, né? Então aí nós temos o humor deprimido enquanto sintoma, certo? Então você aí que já perdeu alguma vez na vida uma noite de sono, você é ansioso, então possivelmente você perde muito sono, né? Então, no outro dia você acorda ali com o humor deprimido, ou seja, você perde a motivação. Há uma baixa da dopamina, então há uma perda de motivação, certo? Há uma perda de motivação, né? E aumenta a ansiedade, tá bom? Porque não tem um reset, não tem um reparo do nosso sistema aqui, do córtex pré-frontal, que regula as nossas emoções, né? Tem que cortar meu cabelo essa semana, já tá jumento, grandão, passei um gel cola aqui, agora ele tá em pé, só isso daqui. Certo? Dificulta. Dormiu mal dificulta o quê? A atenção, ou seja, aumenta o déficit de atenção, eu tenho dificuldade em manter a minha atenção, aumenta a impulsividade, aumenta a agressividade. Né? E a impulsividade, a gente implica aqui comportamentos alimentares, por exemplo. Né? Então, se eu dormir mal, no outro dia eu vou ter várias estratégias compensatórias, né, para poder, né, me animar, para poder me motivar, para poder diminuir a ansiedade. Ora, se eu durmo pouco e aumenta a ansiedade, e como é que eu vou querer baixar minha ansiedade? Me alimentando, né, com aquilo que eu colo, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu mereço. Né? Então eu vou lá e aumenta a chance de comportamentos impulsivos. Ah, e comportamentos impulsivos aqui também é compra, né, qualquer outro comportamento que ajude ali o vício, né, qualquer comportamento aditivo. Então está envolvido. Isso também dificulta a minha decisão, porque a decisão está aqui na frente, córtex pré-frontal. Então, como eu não, por conta da falta de sono, do sono de má qualidade, eu não tenho esse tempo necessário, nem os mecanismos neurológicos necessários para fazer o reset, para fazer o reparo do meu córtex pré-frontal, então ele fica funcionando ali meia bomba, logicamente há um prejuízo, né, da tomada de decisão. E isso, se a gente tiver um acúmulo, né, um acúmulo de noites mal dormidas, de perda de sono, então nós temos aí inclusive predisposições a doenças metabólicas, a doenças cardiovasculares, diabetes, né, doenças neurodegenerativas, então nós temos esse tipo de predisposição. Né? Então se a pessoa ali passa muito tempo dormindo mal, dormindo pouco, tendo sono de péssima qualidade, então isso tudo, né, acarreta essas possíveis consequências. Então, muita atenção. E aí a gente tem um fator que nos cabe, que que são quadros psiquiátricos que estão correlacionados com problemas com sono. Né? Então, a maioria, se você for pegar lá, por exemplo, transtornos de humor, então a maioria dos transtornos de humor, se não todos, tem lá como sintomatologia, tem lá como um sintoma, né, aumento ou diminuição de sono. Então nós temos esse fator, ou seja, desregulação do sono. Né? E aí, você que já passou noite sem dormir, né, você sabe o quanto que o sono afeta, né? O quanto que o sono afeta. Eu mesmo, se eu não dormir bem, se eu não dormir a quantidade de sono necessária que eu preciso, no outro dia eu não sirvo para nada, além de ativar a minha enxaquecosa, né? Então nós temos aí algumas consequências do dormir mal, né? Dormir bem, né? Então imagina só que um terço da nossa vida a gente deveria passar dormindo, certo? Então um terço da nossa vida a gente deveria passar dormindo. Só que às vezes a gente acha que dormir é perda de tempo, né? Eu já falei isso, dormir é para os fracos quando eu era mais novo. Eu dizia assim, dormia para os fracos, aí passava noites, virava a noite, né? E aguentava ali e tal, aguentava entre aspas, né? Aguentava ali e tal, mas com o passar da idade, né, a conta acaba que chega, né? Então, hoje eu já não posso passar uma noite sem dormir. Deus o livre e guarde eu passar uma noite sem dormir. E eu tenho, principalmente de um ano para cá, eu falei na aula passada, né, do óleo essencial, do uso do óleo essencial, eu acho que eu falei, não sei se foi na gravação que deu ruim ou se foi na gravação que ficou, né? Mas eu falei que
2020 foi um ano que eu precisei mesmo, né, dar uma regulada geral no sono, porque eu passava a maior parte do tempo cansado, né? Então eu precisei dar uma focada nisso, né? Dar uma focada no sono, certo? Então, então foi uma educação importante para poder eu ter uma melhora na qualidade de vida, né? E até hoje eu ainda luto muito, inclusive com o que eu vou passar aqui para vocês, né? Que às vezes é muito difícil, mas eu tenho tentado e eu percebo assim nitidamente, né? Que isso tem me ajudado muito, né? Então, se eu durmo bem, né? Eu consigo aprender, ter novos conhecimentos, tem uma fase do sono lá que, né, vai fazer com que eu absorva esses novos conhecimentos. Para você que é estudante, a fazer Enem, é concurseiro, então é muito importante dormir, tá bom? Dormir faz parte do processo de aprendizado, tá bom? Então dormir bem restaura o sistema de controle de atenção, né? Restaura o sistema de controle emocional. Então o sono ele é necessário, sono não é opcional, sono é necessário. Se você quiser viver bem, se você quiser viver muito, invista um terço da tua vida dormindo, tá bom? Dormindo, certo? Tem gente que diz assim, eu deixo para dormir quando morrer, né? Inclusive a gente tem inclusive casos na literatura que a pessoa passa ali, né, um certo período de tempo sem dormir e isso é impossível de acontecer, a pessoa vem a óbito, né? Então se não dorme a pessoa vem a óbito, por isso que o sono é muito importante, porque vai prejudicando enormes funções neuropsicológicas e fisiológicas. Tá bom? Então por isso que o sono é muito importante. Inclusive outro dia eu estava assistindo House, é a minha série favorita, eu estou assistindo acho que pela quarta vez, ali durante o almoço, eu almoço e assisto ali um episódio e tal. E outro dia apareceu um caso de uma pessoa que ela não estava conseguindo dormir, né? Não estava conseguindo dormir e foi citado isso, se ela não dormir, ela vai vir a óbito, impossível ela não estar dormindo, né? Eles foram lá e resolveram o diagnóstico e resolveram o tratamento. Tá bom? Então aí a gente tem a relação do sono e ansiedade, que é o que nos cabe aqui, aqui não é uma aula de sono, nem de neuropsicologia do sono, nem neurofisiologia do sono, né? Então dormir mal aumenta, né, em cerca de 50%, né, o nível de ansiedade de uma pessoa. A gente tem aqui alguns artigos, né, e um artigo importante, né, desse que eu citei lá no começo da nossa aula aqui, né, do Matt Walker, é um artigo de 2019, né, que ele vai falar justamente sobre essa relação entre a falta de sono e a ansiedade. Então, se tu lê inglês, mas se tu não lê inglês, bota lá no Google Tradutor, né, tem interesse em uma fonte científica, uma referência científica, tá aqui o artigo do Matt Walker, que fala sobre essa relação de sono e ansiedade. Beleza? Então a gente tem alguns estágios do sono, tá bom? Então a gente tem a sonolência, que é aquele estado ali meio que tu tá assistindo alguma coisa e já começa a dar umas pescadas e tal, começa a confundir meio que realidade com aquilo que tu tá dormindo, então é meio que esse estágio, que é o primeiro estágio do sono. A gente tem o sono leve, né? Aquele sono ali que você dorme, mas qualquer coisinha você já, de repente, já acorda, já se espanta, né? A gente tem o sono profundo, que é aquele que a pessoa apaga mesmo, e a gente tem o sono que a gente chama de sono REM, né? Então a gente tem a sonolência, então iniciou a noite de sono, a gente tem a sonolência, aí desce para o sono leve, né? Desce para o sono profundo, né? Aí sobe para o sono REM. Não é um profundo, mas é um sono que ele tem ali um estágio de vigilância, não é nem de vigilância, é de é de sono, não é de vigília, né? É um estágio de vigília, não é de vigilância, é um estágio de vigília, não. É um estágio de sono, mas é muito parecido com o que a gente está ali acordado. É por isso que a gente sonha quando a gente está no sono REM. Por quê? Porque toda atividade cerebral, neurológica aqui no sono REM é muito parecida quando a gente está como se a gente estivesse acordado, em vigília, né? Então é uma atividade ali é muito parecida, né? Então é por isso que a gente sonha quando a gente está no sono REM. E é por isso que é muito comum a gente acordar depois que está sonhando,
né? Ou acordar durante um sonho. Interrompi um sonho, meu Deus, acordei, né? E aí é por isso que a gente sonha, né, com muitas coisas que a gente conhece. Por quê? Porque nesse estágio aí, então é como se é parecido como se a gente estivesse em vigília, né? Então a gente tem conteúdos ali do nosso dia, né, assuntos pendentes, alguns assuntos que a gente quer esconder. Então é por isso que durante o sonho a gente acaba acessando esse tipo de conteúdo que é, né, familiar ao nosso repertório e ao nosso mundo. Então, para dormir bem, a gente deve passar por todos esses estágios do sono, tá bom? Todos esses estágios do sono. Então, durante a noite, a gente passa por mais ou menos ali 5 ciclos desses estágios, 4, 5 ciclos ali desses estágios. Por isso que a gente precisa dormir no mínimo, o adulto, né? Tô falando aqui para adulto, deve dormir ali no mínimo 7 horas. Então, 7 horas, nem 7 a 9 horas, né? 7 a 9 horas, tá bom? Nem menos do que isso, nem mais do que isso. Mais do que isso, tem prejuízo? Hoje tem esse desconfiômetro que sim, tem prejuízo, mas ainda não sabe qual é a relação, né, de dormir muito. Mas dormir pouco a gente sabe que já tem prejuízo, aqueles que eu falei lá no início. Dormir mal, então lá no início a gente tem já dados comprovados de que se a pessoa dorme pouco, então ela tem esse tipo de prejuízo, né, fisiológico, neuropsicológico, tá bom? Então aí, imagina, vou fazer aqui uma analogia do nosso sono com com os ciclos da máquina de lavar, certo? Máquina de lavar roupa, tá bom? Então você bota lá pesado, sujo, cardido, roupa de cama. Então ela passa lá por ciclos. Então a lavagem só fica completa quando ela passa por todos os ciclos. Então o que acontece com muita gente que dorme pouco? Não passa por todos os ciclos de lavagem, tá bom? Isso é um perigo, é como se você encerrasse ali a lavagem e retirasse a roupa suja, né? Então quem dorme pouco, quem dorme mal, como ao acordar é como se tivesse retirado ali a roupa da máquina antes de completar todo o ciclo de lavagem, ou seja, eu vou utilizar a roupa suja, né? Então isso é um prejuízo muito grande. Então por isso que é importante a gente ter a quantidade de horas aí, de 7 horas no mínimo, para poder a gente completar esses ciclos, tá bom? Então a gente tem alguns fatores que vão regular o nosso sono. Atenção a isso daqui. Se tu tem ansiedade, se tu deseja dormir melhor, se tu deseja diminuir a tua ansiedade, então fica atento a este negócio bem aqui, ó, regulação do sono. Como é que a gente regula o sono? Não vou me aprofundar muito nisso daqui, tá bom? Só dar essas dicas, certo? Que é o seguinte: nós temos alguns pesquisadores, né, foram descobrindo, acho que foi o Prêmio Nobel de 2019, salvo engano, se não me falha a memória, Prêmio Nobel de 2019, eles foram investigando ali o ciclo circadiano, né? E aí eles investigaram, aprofundaram, e eles descobriram que a gente tem um genezinho chamado, eles nomearam de genes clock, né? Ou seja, esse gene, né, que regula o nosso relógio biológico, né? Então, quando meu pai era vivo, ele dormia ali meia-noite e acordava 5 horas. Meu pai dormia pouco, né? Às 5 horas ele já acordava, né? E aí o relógio biológico dele era reguladinho, bem reguladinho, bem reguladinho, bem reguladinho, bem reguladinho, né? Então ele acordava ali, sempre no mesmo horário, independente do dia, seja dia de semana, dia útil, final feriado, ele acordava ali bem reguladinho, né? Então a gente tem na gente esse relógio, né? Esse genes clock que regula, né? Agora, esse relógio mestre, né? Então ele regula ali todo o ciclo circadiano, né? E esse ciclo circadiano, a gente tem vários ciclos, né, que funcionam durante o nosso dia, liberação hormonal. Então de manhã a gente tem a liberação de cortisol, que faz a gente acordar e faz a gente manter a nossa energia, nosso estado de vigia durante o dia. E aí durante o dia esse cortisol ele vai dando uma diminuída e aí a melatonina vai aumentando ali durante a noite e a melatonina induz o sono. Então esse ciclo circadiano ele precisa estar muito bem regulado, né? Muito bem regulado. O ansioso ele faz o quê? Ele libera muito cortisol, né? Então a ansiedade, o estado de estresse, de ansiedade libera muito cortisol. Muito cortisol é estar em alerta o tempo todo. É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque a ansiedade desregula
esse nosso relógio biológico. Então é por isso que durante a noite, por exemplo, o ansioso está ali preocupado com alguma coisa e tal, não sei o quê, então aí ele fica extremamente em alerta, né? Ele fica ali no estágio de alerta gigantesco. Por quê? Porque está ansioso e a ansiedade fisiologicamente vai liberar cortisol, e aí liberando cortisol inibe a melatonina que induz o sono, né? Que induz ali o nosso sono. Né? Então, por isso que quem é muito ansioso, então tem ali um prejuízo de sono gigantesco, gigantesco, gigantesco. Então, uma dica, primeira dica importante, faça isso durante 10 dias e me conte o resultado, tá bom? Faça isso durante 10 dias e me conte o resultado, que é o seguinte. Como é que eu regulo, então, Otton, o meu relógio biológico, o meu relógio mestre? Então, o que esses pesquisadores descobriram? Que através dos nossos olhos, nós temos células que identificam a emissão de luz solar, tá bom? Então não são as mesmas células que a gente identifica, né, a nossa visão e tal, são células diferentes. Elas são específicas para registrar a emissão de luz, tá bom? A emissão de luz. Então, o que acontece? Uma maneira, e essas células elas avisam, ó, tá entrando luz, dia, então precisa manter a atividade, precisa manter a energia, tá bom? Precisa manter a vigia, tá bom? Então ela vai dizendo justamente que a gente precisa manter-se acordado, tá bom? Então, luz presente no ambiente é igual a sinal de mantenha-se acordado, mantenha-se em vigia, ok? Então, como é que a gente regula este relógio mestre? Tá bom? Luz solar, tá bom? Então, a luz solar, muito mais do que essa luz aqui, né? Eu tenho aqui meu ring light, né? Muito mais do que essa luz aqui, né? O que regula mesmo, de uma melhor maneira, de uma maneira mais assertiva, é a luz solar, porque a quantidade de lux que a luz solar, né, emite, né, é muito maior do que essas luzinhas aqui, né? Apesar de que essas luzes aqui, daqui a pouco eu vou falar, também geram um prejuízo. Então, se você tem ansiedade, saiba que você precisa se expor à luz solar. Vou já falar disso. A atividade física, tá bom? Também vai regular, né? A atividade física tem vários benefícios. A atividade física pela manhã, então, ajuda muito mais ainda, tá bom? Muito mais, porque vai liberar energia, vai colocar dopamina, vai colocar o teu corpo em funcionamento e vai ajudar nessa regulação. A alimentação, não precisa nem falar, a gente precisa de nutrientes para poder se sustentar, senão a gente não acaba não produzindo, nem tendo matéria-prima, né, para a regulação de todos esses ciclos hormonais. Rotina, estabelecimento de rotina, então, né, minimamente o nosso, para regular o nosso sono a gente precisa de uma rotina, exatamente. Né? Então, pessoas que têm rotinas mais rígidas, com certeza têm mais qualidade de vida. Tá bom? Então, aí, dois fatores que induzem essa coordenação do sono é o relógio biológico, esse gene clock, e uma outra coisinha é o acúmulo de concentração da molécula adenosina. Então, a gente acorda, quando a gente acorda, é como se o nosso cérebro estivesse limpinho, estivesse de boa, nosso organismo estivesse de boa, tranquilo, suave. Durante o dia a gente vai fazendo atividades, é como se fosse sujando, tá bom? Com a adenosina, então tem um acúmulo de adenosina. Acumulou adenosina, então a gente se sente mais cansado, a gente não consegue render, não consegue concentrar. Tem uma série de prejuízos que acabam acontecendo com este acúmulo de adenosina. Então é por isso que quando a gente dorme pouco, então a gente volta para o estado de vigia, a gente acorda, desperta, né? E quando você desperta e você continua sentindo aquele sono, né? Aquela fadiga, aquele cansaço, é porque tem um acúmulo de adenosina. Não foi feita a lavagem completa, tá bom? Então é por isso que a gente acorda e às vezes quando dorme pouco, dorme mal, acorda cansado, né? O corpo está ali pedindo ainda, né, que você passe pelos outros estágios de sono, que é para poder pelos ciclos dos estágios de sono, que é para poder você limpar, retirar, resetar,
reparar essa adenosina que está ali no corpo, tá bom? E aí a gente vem então entendendo isso, né? Entendendo como é que a gente regula o sono, então só reforçando a regulagem do sono. Pratique, tá bom? Exposição à luz solar, atividade física, alimentação e tenha a rotina da higiene do sono, que é o que eu vou falar aqui. Faça isso durante 10 dias. Leve a sério isso durante 10 dias e você vai perceber uma melhora imediata na tua ansiedade. Tá bom? Você vai perceber uma melhora imediata na tua ansiedade. E aí a gente tem a prática da rotina da higiene do sono. Então a higiene do sono é o quê? Né? É um conjunto de práticas e hábitos que te ajudam a melhorar a qualidade do teu sono, tá bom? E podem colaborar para o teu adormecimento, ok? Então o que que acontece? A gente não tem, eu vou trazer aqui 9 pontos para a gente trabalhar essa higiene do sono, 9 dicas. Então a gente não tem o hábito de ter uma higiene do sono. A gente tem rotina para levantar, mas a gente não tem uma rotina para adormecer, não é verdade? Então a gente não tem esse hábito. Eu nunca fui ensinado a isso. Estou pesquisando isso agora, né, para poder melhorar a minha qualidade de vida. Certo? Então mantenha uma rotina do sono. 7 horas ali, você vai entre 7 a 9 horas, né, para poder você ter uma quantidade de horas suficiente, tá bom? Então isso daqui é ciência. Não adianta você dizer que eu durmo 6 horas e fico bem. Não, você vai estar, você tem um prejuízo, né? Se a gente seguir ali os registros e os indícios científicos, então 6 horas de sono é insuficiente. Então a gente tem aí uma média de 7 a 9 horas de sono para poder, né, completar os ciclos de sono, regular o ciclo circadiano, né, e você ter qualidade de vida. Então os estudos apontam para entre 7 e 9 horas, tá bom? Então, como eu havia falado, a gente não tem horário para a gente tem horário para acordar, mas a gente não tem horário para dormir. Isso é uma falha gigantesca. Então, tenha horário para dormir. Eu, por exemplo, tento ter horário para dormir, né? Como eu acordo ali mais ou menos 6 horas, né? Então 6 horas eu tenho ali o hábito de acordar, então eu tento dormir, né? Eu tento iniciar minha higiene do sono, que já é errado, às 10h30. Tá bom? Às 10h30 eu já tento iniciar a minha higiene do sono. Tem que iniciar pelo menos ali às 10. Por exemplo, agora são 9 horas. Né? Eu vou entrar em atendimento daqui a pouco, terminou o atendimento, aí eu já começo a minha higiene do sono direitinho, que são essas dicas aqui que eu falo para vocês. Então aí, dica de higiene do sono, luz solar. Né? Então, luz solar a gente já sabe que é o regulador de sono, regulador diário de sono, regulador do ciclo circadiano. Então, luz solar regula o Genius Clock, tá bom? Então, aí a ideia é você ficar exposto aí a 1000 lux, né? Por pelo menos 1 hora durante o teu dia. Então, se você acorda e pode fazer uma caminhada de manhã, né, 20 minutos, 30 minutos, faça isso. Fica exposto à luz solar, porque a luz solar vai ajudar a regular o Genius Clock, tá bom? Se você não tem essa possibilidade de fazer uma atividade física de manhã, fazer pela manhã, fica exposto à luz solar o máximo que você puder, tá bom? Se você trabalha em um ambiente fechado, né, e você tiver a possibilidade de ficar em frente a uma janela, faça isso, tá bom? Essa foi uma coisa que eu comecei a aplicar. Eu estou aqui sentado. Se eu virasse aqui a minha câmera, eu tenho aqui a minha janela, aqui a minha frente. E antes eu usava uma cortina blackout, usava a cortina blackout, e aí eu tirei a cortina blackout, comprei uma persiana que ela é bem assim, ela não é blackout jamais, né? Inclusive ela é bem permeável, ela deixa passar, permeável em relação à água, né? Ela é transparente, né? Ela é pouco opaca, né? Então ela deixa passar muita quantidade de luz.
né? Inclusive durante o dia inteiro, quando eu estou principalmente em casa, aqui no home office, atendendo online, então eu abro a persiana e fico exposto aqui à luz pela manhã, principalmente. À tarde já complica um pouquinho, porque meu apartamento é poente, então a luz já fica diretona e aí já atrapalha muito, né? Então aí eu fecho a persiana e aí filtro um pouco, mas mesmo assim ainda consigo ter uma referência de luz solar durante o dia, né? Então fica exposto ali a luz solar durante o dia, tá bom? Para você regular essa emissão de lux. E aí tem um aplicativozinho, deixa eu ver aqui se eu acho, que ele mede essa quantidade aí de luz que entra. Saúde, aqui, que entra, tá bom? Então eu tenho um aplicativo aqui chamado Light. Você vai dar aqui para focar. É esse bem aqui, ó. Light Meter. É esse bem aqui assim. Então Light Meter, né? Então ele ajuda aí, ó, você tá vendo no reflexo aí a minha persiana, ó. Então ele ajuda a medir essa quantidade de luz solar, né? Então tem aqui câmera traseira e câmera frontal. E aí eu faço o que? Trisco bem aqui no solzinho, ó. E aí ele está medindo a quantidade de luz solar. Ou a quantidade de luz, na verdade, né? Que é 192. O ideal é que a gente atinja 1000, né? 1000 lux aqui, tá bom? 1000 lux durante 1 hora pelo menos para a gente regular o nosso sono direitinho, regular o nosso relógio biológico direitinho. Então faça isso, tá bom? Então se você trabalha em ambiente fechado, tenta ficar próximo a uma janela, né? Se você tem a possibilidade de se expor à luz solar, se exponha. Se você tem, o teu trabalho, tal, não sei o que, beleza. Mas tu pode ter um intervalinho ali de 5, 10 minutos, pega esses 5 e 10 minutos durante o dia, durante esses intervalos e vá para a frente de uma janela, tá bom? Vá para a frente de uma janela que tenha luz solar, que você tenha esse contato com a luz solar. Faça isso durante o teu dia, tá bom? Nos próximos 10 dias e você vai me dizer a diferença na ansiedade. Isso daqui é sério, isso daqui são medidas, né, de rotina que a gente pode ter, tá bom? Medidas de rotina que a gente pode ter e que ajuda e muito no tratamento da ansiedade. Isso daqui não é nada de medicação nem nada, apenas um hábito que a gente pode ter que pode te ajudar aí durante a ansiedade. 3. Atividade física, preferencialmente durante o dia. Tá bom? Atividade física libera dopamina, entre outros, e mantém o estado de alerta. Então isso daqui já é cartilha, não preciso me aprofundar nisso daqui. Bebidas energéticas, evitar, mapeie, tá bom? Se você tem muito prejuízo com o café, por exemplo, né? Então evite tomar café. Então eu já atendo várias pessoas, já atendi pessoas que, eu não posso tomar café depois das 15 horas. 15 horas se eu tomar café, eu percebo que já tem um prejuízo no sono. Tem gente que é muito sensível à cafeína, por exemplo, tá bom? Então se você é muito sensível à cafeína, então evite tomar café barra bebidas energéticas durante o dia, tá bom? A cafeína, ela inibe aquele efeito da adenosina, daquela molécula lá. Então a cafeína, ela inibe, ela é como se ela bloqueasse, fosse um bloqueador do efeito do registro ali da adenosina. Então ela bloqueia o cansaço, ela bloqueia essa sensação de cansaço, de fadiga. É por isso que dá a sensação de que está com mais energia, né? Porque ela bloqueia esse cansaço, tá bom? Mas a gente tem que ter muito cuidado com bebidas energéticas, com bebidas, consumo de álcool também, bebidas energéticas que tem esse objetivo, essa finalidade. Então esteja atento, esteja atenta, tá bom, ao consumo de bebidas energéticas, café, cafeína. Então durante a tarde vai retirando, bebe só de manhã, né? Vai retirando ali durante a tarde o teu consumo. Se tu consome muito café, então vai retirando. Fico com dor de cabeça. Isso daí é uma dependência química, tá bom? Então você aos poucos vai retirando isso daí, que você vai readaptando. E aí quem fuma, por exemplo, tem que ter muito cuidado, né? Porque aí o vício do cigarro, né? A nicotina, por exemplo, então vai ter esse efeito. Tem que ter cuidado com as sonecas de manhã, de tarde, tá bom?
Nada de dormir das 14 às 18. Eu tenho um amigo que diz assim, eu vou cochilar aqui das 2 às 6, né? Que diabo de cochilo é esse? Isso é um sono, né? Então tem que ter esse cuidado porque cochilou das 14 às 18, desregulou o relógio biológico total, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso para poder você não desregular, tá bom? Então a exceção é aquela soneca ali pós-almoço, e aí estudos vão dizer que cerca de 20 minutos já serve, já funciona para poder você recuperar a energia e encarar a tarde aí. Então aquela soneca ali pós-almoço, 20 minutos, 40 minutinhos, tá bom? No máximo. E também prestar muita atenção, se a tua soneca de tarde, pós-almoço, né? Se a tua cesta aí, se ela retira o teu sono, então já suspende. Então, cochilei de tarde, de noite não consegui dormir, então já suspende, tá bom? Não é recomendável. Agora, se ela não retira o sono, você pode cochilar ali até 40 minutos no máximo, 20 minutos é recomendável. Hidratação ajuda em toda a regulação corporal, diminui a sensação de fadiga, de cansaço, né? E aí, como é que eu sei quantos litros de água eu preciso tomar, Otto? Aí você vai pegar o teu peso corporal vezes 35 ml. Então, deixa eu fazer aqui o cálculo da minha, certo? Então, eu faço o quê? 35 ml. Então, vamos lá, conversãozinha, 0,035 ml, tá bom? Versus o meu peso corporal. Eu peso 74 quilos. Então aí eu tenho que beber, ó, 2,6 litros de água por dia. Então essa é a quantidade de água por dia que eu tenho que beber. Então faça a conta aí, 0,035 vezes o teu peso, beleza? Então esse também foi um hábito que eu venho trabalhando, que eu bebia pouca água, isso também fazia eu sentir muito cansaço, muita dificuldade na hora, né, de passar o próprio dia e tudo mais. Então, aí, para a higiene do sono, para esse processo de regulação do sono, então beba água, se hidrate. Hoje eu tomo, em média, aí, 3 litros de água, 3,5 litros de água por dia, né? Então, eu sempre acordo e já tomo um copo de 400 ml de água. Água natural, sem ser água gelada, eu tomo água natural, né? E aí, antes de começar as atividades do trabalho, eu já ingiro mais, já bebo mais 500 ml de água, né? Então ali até as 8 horas da manhã eu já estou com praticamente 1 litro de água já circulando no meu corpo. Então até meio-dia eu sempre tenho essa meta de tomar 1 hora, 1 litro de água pela manhã, 1 litro de água, né, pela tarde e 1 litro de água à noite, tá bom? Então eu faço isso, tento regular direitinho e já acostumei. Antigamente eu tinha muita dificuldade de beber água, hoje eu bebo meio litro de água rapidinho, é só o costume ali para poder hidratar. Às vezes eu não tenho nem sede, não sinto sede mais, estou ali com o hábito de fazer isso e tem me ajudado demais. Cuidado com a alimentação pesada, tá bom? Então nada de alimentação pesada, feijoada, mocotó, né, churrasco, nada disso à noite, tá bom? Alimentos gordurosos, hambúrguer, né, muita pizza, então tem que ter cuidado com a alimentação pesada antes de dormir, tá bom? Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Prejudica porque o teu corpo ele vai fazer a digestão e vai prejudicar todo o processo do sono, ok? Então fazer a última refeição cerca de 3 horas antes de dormir, tá bom? Tenta fazer ali a refeição, se você tem o costume de jantar, então 3 horas antes de dormir, no mínimo aí, faz a refeição, nada de eu vou comer uma pratada aqui de arroz e feijão e farinha e daqui a 15 minutos eu vou deitar e dormir. Não vai dormir mal pra caceta, tá bom? Então não faça isso com você. Então 3 horas antes, faça ali a última refeição, certo? E antes de dormir, você pode fazer ali 1 horinha, 40 minutos antes de deitar. Você pode fazer um lanchinho leve, comer uma fruta, mas nada, né, de muito peso. Só ajuda no sono. Ponto 8, luz noturna, tá bom? Então, muita luz durante o dia e pouca luz durante a noite. Então, evitar ao máximo a luz de telas, né, de aparelhos eletrônicos, celular, smartphone, a tablet, computador, TV, tá bom? Então esses estímulos, tá bom? Então tente diminuir ao máximo durante a noite. Agora aqui eu tô com
luz na minha frente, luz aqui em cima, um banho de luz branca. Então tente evitar ao máximo esse tipo de estímulo, ok? Né? Tente colocar ali uma luz amarela, por exemplo, então vai te ajudar, tá, nesse processo de sono. Então tenta evitar, tá bom? Muito estímulo, muita luz, vai evitando, vai diminuindo ali durante a noite, porque é para diminuir a emissão, né, e o registro pelos teus genes clock ali, né, de que está de dia. Se está de dia, se tem luz, está de dia. Se está de dia, tem que manter a vigia e aí vai diminuir a inibição do sono. E aí, nono, né, e último ponto para a gente fazer que a higiene do sono é o que? Preparação do ambiente. Então, 1 hora antes de dormir, prepare todo o ambiente, tá bom? Então, prepare o ambiente, né? Então, diminui aí todas as atividades, né? Jogos, filmes, luz noturna, vai diminuindo tudo isso. Tá bom? Uma dica importante: se você é muito preocupado, escreva os problemas e preocupações a serem resolvidos em um papel. Escreve mesmo no papel, aquilo que está na tua cabeça. Escreve no papel e já deixa ali de lado. Tem pesquisas que dizem que a pessoa que escreve no papel preocupações e problemas, ela consegue dormir melhor, ela tem 20% mais de possibilidade de dormir melhor. Então, exercícios de relaxamento corporal, respiração. Então, às vezes você está ali tenso, o dia carregado e fica ali tenso o tempo todo, o dia inteiro. Então, essa consciência corporal, né, ela é muito importante. Então, relaxa o corpo, toma um banho, relaxa o corpo mesmo. Veja se tem alguma parte do teu corpo tensa. Relaxa isso, né? Tá bom? Vai lá, relaxa, dá uma alongada, respira e vai relaxando, vai desacelerando. Diminua a luz do ambiente no quarto ali, né? Coloca uma luz amarela, diminui o máximo que você puder essa luz ambiente. Se tiver um abajur, né, algo assim nesse sentido, então acende o abajur, compra um abajur, 50 conto tu compra um abajur, compra uma luz quente, uma luz amarela, bota ali no cantinho, vai diminuindo, ainda que você esteja usando o telefone, o celular, mas diminui, tá bom? Nos smartphones hoje em dia tem também filtro de luz amarela, então coloque a luz amarela, o filtro de luz amarela ali a partir das 9 horas, a partir das 10 horas, coloque, tá bom? Use óleo essencial, isso aqui também é muito bacana. Então você vai deitar, o que acontece? Já pega o difusor, já coloca o óleo de lavanda, certo? Coloca o óleo de lavanda, né? Pinga ali 2 gotinhas, já deixa no ambiente, né? Ali o óleo essencial, o uso do óleo essencial para poder você já ir dando essa relaxada, já ir dando essa desacelerada. Então isso é muito importante, certo? E se você, né, tá ali no quarto, dependendo do ambiente, se você tem ar condicionado, se você dorme num lugar frio, se você mora num lugar frio, beleza, né? Se não, tenta regular ao máximo a temperatura do quarto, tá bom? O calor, ele dificulta o nosso sono, é por isso que quando tá muito quente, a gente tende a acordar. Muito frio também, mas muito quente, a gente tende a acordar. Então, se você utiliza ali ar condicionado, tem um ar condicionado direitinho, tá? Então, diminui a temperatura, ajusta a temperatura ali, certo? Vai relaxando, vai ficando mais imóvel, menos agitado, para poder você conseguir dormir, tá bom? Então, siga essas dicas são extremamente importantes para poder você regular o teu sono, tá bom? Para poder você regular o teu sono e aí conseguir dormir, tá bom? Conseguir dormir bem, dormindo bem, você vai diminuir e muito o teu estresse e a tua ansiedade. Isso daqui é extremamente importante, a gente diminuir o estresse, diminuir a ansiedade. Então, por isso que essa regulação do sono é muito importante para o tratamento da ansiedade. Então, a gente tem a associação, mais de 90% dos casos de transtorno de ansiedade, a gente tem pessoas com dificuldades para dormir, com problemas de sono. Então, não adianta nada a gente bater em ansiedade, bater em ansiedade, bater em ansiedade aqui, se a gente não trabalhar o processo de sono. Entenda como extremamente importante você regular o teu sono. Siga essas dicas aqui, o material vai estar disponível aqui embaixo. Siga essas dicas como se isso daqui, como não, isso daqui vai mudar a tua vida,
tá bom? Então siga essas dicas, leve de maneira a sério. Se você está todo desregulado, comece a se regular, comece a regular o teu sono, porque isso vai te ajudar e muito no teu tratamento de ansiedade, tá bom? Então essas são as dicas, leve essas dicas a sério. Eu tenho certeza que você praticar isso daqui durante 10 dias, você já vai perceber a diminuição da tua ansiedade, porque isso daqui é fisiologia, isso daqui é neuroanatomia, isso daqui é neurofisiologia, né, neuropsicologia, isso daqui é batata, tá bom? Você ajusta o sono, isso daqui ajusta a tua ansiedade, tá bom? Então, beijinhos, qualquer dúvida coloca aqui embaixo que a gente vai se falando. Tchau!